Hoje nós vamos começar um tema que é um tema muito interessante. O Espírito Santo me incomodou. Durante o mês de junho, julho, para começar esse tema, eu vou só abrir essa conferência e durante todo o mês de agosto, que é o mês 8, que é o mês de alianças, amém? Então diga assim, mês de agosto é mês de aliança. Por isso que tem duas argolinhas ali que formam o mês 8. É a aliança que você tem com o Senhor. Por isso que esse mês 8, Deus me incomodou a falar sobre um tema que talvez incomode a muitos. Como de manhã eu ministrei, se por acaso você não veio de manhã, eu sugiro que você veja a mensagem pela manhã, que está no nosso aplicativo. Já deve estar amanhã, né, pastor Alex? Amanhã deve estar no nosso aplicativo, porque é um tema que fala de uma marca de um cristianismo verdadeiro, de uma igreja verdadeira. Pasmem vocês, o tema dessa noite, se puder colocar no telão, agradeço, o tema dessa noite e desse mês todinho é metanoia, diga bem forte, metanoia. Ah, você está fraco, diga assim, metanoia. Ok, esse é o tema desse mês. O que é metanoia? Metanoia é mudança de mente, é mudança de atitude, de comportamento, é uma mudança radical, é uma conversão. Quando você diz para alguém assim, você entregou a vida para Jesus, você se converteu. Você acaba de se converter. Essa palavra conversão, ela vem da palavra grega metanoia, que diz respeito a uma mudança radical. É uma mudança radical. Você estava numa direção, andando por esse mundo sem Jesus Cristo de Nazaré, aí você conhece o Senhor. Ou foi na igreja, ou foi na célula, ou foi online, ou nas 30 semanas, em algum momento você entregou a vida para Jesus. Então, eu estava naquela direção, agora eu vou nessa direção, porque agora eu estou com Jesus, e Ele vai conduzir os meus passos, porque eu mudei de rumo, eu mudei de caminho, a minha vida virou, eu andava conforme o mundo, agora eu ando conforme a luz da palavra. Qual é o grande problema? Eu disse pela manhã, repito aqui, o grande problema é que muitas vezes na igreja, e eu digo na igreja geral, brasileira e até mundial, ela está composta de pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas que na verdade, no fundo, não viveram uma metanoia. Olha o silêncio. Por que é que nós não vivemos uma metanoia? E aí está a razão de muita gente que vive na igreja, frequenta a igreja, dizima, oferta, mas não é abençoado plenamente. Porque, na verdade, no seu dia a dia, Jesus não está. E nós vivemos num país onde tudo facilita para que você tenha atitudes, comportamento e tenha ações que estão dizendo muito mais em relação ao mundo do que em relação a Jesus Cristo. Muito mais. Pasmem vocês. Antigamente existia uma estatística que mostrava o número de católicos e diziam assim, católicos praticantes e católicos não praticantes. Presta atenção. O que é um católico praticante? O que vai na missa, que reza a Ave Maria, que vai lá e que faz todos os rituais da católica, ele está praticando. Ele talvez não tenha uma vida com Deus, mas ele pratica as regras da igreja. Ele vai lá, ele participa, ele tem uma rotina na igreja católica. Ele cumpre todos os rituais, desde o batismo até quando ele casa. Ele vai uma vez por mês na missa, mas ele está lá na missa. Preste bem atenção, o tempo passou, muitos de nós aqui, a grande maioria vem do catolicismo, nos entregamos, encontramos a verdadeira fé, encontramos uma fé viva, verdadeira, entregamos a vida para Jesus. Muitos saíram do espiritismo, muitos vieram da macumbaria, muitos vieram do nada, mas todos nós estamos aqui, e hoje no universo chamado gospel, você tem a grande inquietude também
bem. Agora existe a estatística dos cristãos ou dos evangélicos praticantes e dos não praticantes. Presta atenção. Se é evangélico, não sabe um livro da Bíblia. Outro dia, eu gosto muito de assistir no Instagram as pegadinhas. Eu amo, eu dou risada sozinho, eu choro sozinho. Minha esposa fala, você está morrendo daquele... Eu mostro para ela assim, nossa, mas você se mata por cada coisa. E aí tinha uma brincadeira do Silvio Santos, que fez uma pergunta bíblica. Quem sabe do auditório? Gente, André, você não tem ideia. Fez uma pergunta bíblica, correu, fizeram uma fila no auditório. Olha, cada resposta que você fala, não é possível. Ou ele contratou para falar uma coisa tão absurda, porque não tinha nada a ver. Uma falou assim, quem foi? Falou assim, os discípulos. Aí ele corrigiu, os discípulos, não, vai embora. Que os discípulos? Meu Deus, ou eu estou morrendo de calor, ou desligaram o ar lá. Acho que foi extremo agora. Está calor? Está frio demais? Meu Deus, estou dando andropausa. Jesus poderoso, o que é isso? Sai, Satanás, o que é isso? Sangue de Jesus tem poder, pastor Marcos, o que é isso? Esse negócio pega. Aí, olha só, uma pergunta bíblica, da Bíblia. E um monte de gente responde tudo errado. Respondiam coisas da Bíblia, mas coisas erradas. Outro dia teve uma pessoa que foi na rua, na avenida, perguntar a respeito de algumas coisas da Bíblia. Ninguém soube responder. Ninguém. Sou evangélico? Sou. Sou evangélico? Sou. Você, vai na igreja? Vou. Então me responda isso. Ficou. Não sabe. Veja bem. Metanoia fala disso. Nós temos que mudar essa realidade, porque não existe cristianismo sem Cristo. Não existe uma igreja que não tenha Cristo, um evangélico que se diz evangélico, fala, eu sou de Cristo, mas que não pratica o evangelho. Isso não existe. Porque quando chegar diante de Deus, lá no céu, no dia do julgamento, Deus não vai perguntar simplesmente se você frequentou a igreja, se você deu dízimo, oferta, se você foi líder, se você tocou no louvor, se você pregou, se você fez alguma coisa. Deus vai saber da sua vida, das suas obras, aquilo que você fez. Deus vai olhar para mim, para você, e vai falar assim, houve realmente uma conversão, você mudou de rumo, você teve uma vida transformada, que é uma das matérias da nossa renovada school. Olha só que chique. É o primeiro módulo. É vida transformada, porque se não tiver vida transformada, o que seremos nós aí no mundo? Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Porque se não for isso, não vale nada. Isso na época de Jesus já era alguma coisa que estava acontecendo. E hoje nós percebemos que aumentou, intensificou. Por quê? Porque tem muita gente dentro da igreja, ou das igrejas em geral. Eu não estou falando que é uma questão ruim, é muito bom ter a igreja cheia, é muito bom ter a igreja lotada, é muito bom, mas quem está dentro da igreja está praticando o evangelho, está saindo, indo realmente fazer a vontade de Deus? Porque hoje em dia, muitas igrejas, pastores, eles estão dizendo assim, olha, você vem como está e permaneça como está, não quero nem saber da sua vida, eu quero que você venha para cá, eu quero que você dizime, oferte, faça as suas primícias, a sua vida não me interessa, você com Deus, eu não estou nem aí, eu quero ver a igreja lotada.
Não se mexe sobre pecado, não se fala sobre santidade, não se fala sobre vida com Deus, só se fala sobre prosperidade. Eu creio na prosperidade, eu prego a prosperidade, eu ensino a prosperidade, é de Deus, mas não é só isso, é vida com Deus, é vida no altar, é intimidade com o Pai que vai atrair a bênção sobre a sua vida. Amém? Como é que a pessoa fala que eu sou de Jesus e nem no culto vem? Pode um negócio desse? Não pode, gente. Porque a pessoa prioriza tudo, menos estar na casa do Senhor. É uma questão de ordem. Jesus disse, buscai primeiro o reino e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. O mundo nos ensina o quê? A buscar todas as coisas. Se sobrar tempo, eu vou buscar a Deus. É isso. Então, quando nós falamos de metanoia, é uma mudança radical, porque eu quero ver você vivendo um nível mais elevado da fé. Eu quero ver você prosperando, você conquistando, mas com uma vida no altar, porque vida errada não leva à prosperidade. Amém? Eu estou lendo a mente de alguns aqui, como eu li de manhã. O que eu vim fazer nessa noite aqui? Nós precisamos ter uma fé definida. Ou nós somos ou não somos. É isso que Jesus fala. Jesus deixou bem claro no seu evangelho. A vida daqueles homens mudaram radicalmente. Deixa aí, Levi. Levi deixou e foi embora, nunca mais foi o mesmo. Pedro, larga tudo, vem para cá, deixa de ser pescador, vem para cá, largou tudo. Ou seja, eu tenho o andar, que é o andar meu natural, mas quando eu me encontro com Jesus, eu tenho que converter, eu tenho que viver uma metanoia, para que realmente todas as bênçãos celestiais sejam derramadas na minha vida. Amém? Porque aí eu deixo de colocar os princípios do mundo na minha vida e começo a buscar os princípios de Deus para a minha vida. E aí eu disse pela manhã, e só falo uma frase aqui, é a luta que existe dentro de mim, dentro de você, entre a cultura do céu, aquilo que é princípio de Deus, a cultura celestial e a cultura terrena, aquilo que é da terra, que nós aprendemos a vida toda, erramos a vida toda fizemos coisas erradas, isso fez parte da nossa cultura, da nossa história, e aí quando encontramos com Jesus, o difícil é você colocar essa cultura do céu na sua vida, para quebrar a cultura da terra. Há uma luta, há um conflito, mas aqueles que vencem esse conflito são pessoas extremamente abençoadas. Você pode aplaudir ao Senhor? Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, rogo-vos, pois irmãos, ele está falando à igreja, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí Paulo vai entrar numa área muito séria. E não vos inconformeis com este século. Diga assim, eu não posso me conformar. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Olha só, quando você é renovado na sua mente, você vai experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui sobre o inconformismo com as coisas desse mundo. E pasmem vocês, nós precisamos ser uma igreja inconformada com a educação nessa nação.
Nós precisamos ser inconformados. Por que é que nós compramos um prédio de 11 milhões? E por que é que está dando um trabalho tremendo aqui para as diretoras e para o pessoal que está organizando a escola? Você não sabe a luta que é nos bastidores, em termos de tudo que você possa imaginar, para montar o nosso colégio, que vai se chamar Colégio Inove. Preste atenção. Há uma luta. Por que é que nós fizemos isso? Porque nós sabemos que a educação hoje, ela está avacalhada nas escolas com a aprovação dos nossos líderes políticos. Não se existe mais critérios, princípios. Agora já se acabou nas escolas públicas o dia do pai e o dia da mãe. Você sabia disso? E vai acabar nas escolas particulares. Por quê? Porque agora é o dia da família. Porque não é mais o homem casado com a mulher, nem a mulher casada com o homem, porque agora é uma confusão tremenda. Então, veja, a gente fica ouvindo isso, e a gente fica pensando, cadê os deputados evangélicos? Mesmo. Cadê a turma evangélica, a bancada do centro, que foi comprada pelo governo? Não vou nem entrar nesse campo, porque eu fico nervoso. Porque ô turminha ruim. É boa para pedir voto na igreja e é ruim para executar a vida cristã lá, porque é tudo comprado. Você nunca viu em 30 anos vir aqui um candidato político nesse púlpito. Não é porque eu não fui assediado e nem me pediram, é porque eu digo com muito amor e carinho, eu não tenho essa prática. Não é cultura da igreja orar por político. Político ou pré-político, né? Pelo político a gente ora, para que Deus mude o coração deles, que haja uma metanoia lá, porque ali só um milagre. Mas eu nunca. Olha, mas é só para orar, então você vai no meu gabinete que eu oro por você. Aí ele não vem, porque ele quer olhar para a igreja, ele quer pedir o voto dele. O Adonias sabe disso, né, Adonias? Como é que funciona esse esquema aí, que já foi candidato a tudo quanto é coisa, né? Menos o Ministério da Mulher, o resto ele foi tudo. É interessante porque onde estão que estão aprovando as leis, que estão desmoralizando a moral, estão acabando com a moral da sociedade, da família, da fé, estão acabando, estão destruindo. Olha as aprovações gritantes que estão aí, para dizer o seguinte, é como se estivesse dizendo, olha, nós vamos condenar a geração futura. Não vai ter mais filhos, vão ficar tudo drogados, vai ser tudo liberado, condenando a futura geração, e as igrejas estão ouvindo isso, fazendo isso, e quem está se mexendo? É muito bom ficar no templo, adorando, servindo, louvando, é muito bom ouvir grandes mensagens, mas nós precisamos realmente ficar inconformados e ter atitudes que possam mudar o futuro da geração. É por isso que Paulo diz, não vos conformeis, porque você às vezes é inconformado com o seu salário, você quer mais um aumento de salário, você é inconformado com a sua BMW, você quer uma que saiu mais nova, você é inconformado com o seu iPhone 14, você quer o 15, você é inconformado com tantas coisas, inconformado com a sua casa, quer uma casa melhor, eu quero um cabelo melhor, um rosto melhor, né, filho? Eu não vou nem falar, mas eu quero ficar inconformado, mas e a inconformação com esse mundo? É muito bom ter todas essas inconformações, porque elas vão te levar a um nível mais elevado, você vai ficar melhor do que você já é. Mas não é só isso. É você olhar o mundo como um todo, numa visão panorâmica, e saber que Deus nos plantou, Deus está nos levantando, a mim, a você, a nossa igreja, para fazer a diferença e pagar o preço para mudar a geração futura. Então diga assim, eu preciso estar inconformado com esse século. Paulo diz isso, não vos conformeis. Tem muita gente conformado, essa palavra inconformado ou conformado, ela quer dizer de uma forma.
Você está dentro de uma forma, você está dentro de um quadrado, você está dentro de um espaço, você não consegue sair mais, você está dentro da forma. E é isso que a sociedade quer, é isso que o governo quer, é isso que muitas pessoas querem, que você fique dentro de uma forma, aceitando tudo passivamente, abaixando a cabeça para tudo, quando Deus diz para mim e para você, não se conforme, faça alguma coisa. Então cutuca esse irmão bem forte e fala assim, faça alguma coisa. Eu disse pela manhã que a metanoia ela começa na mente. Ela começa na mente quando há uma luta muito grande na sua mente, naquilo que você pensa. Há um campo de batalha, o maior campo de batalha da nossa vida está na nossa mente, entre fazer o certo e o errado. E como é que as informações vão para a mente? As informações vão para a mente através de duas portas de entradas. Preste bem atenção, duas portas de entrada para que você possa ter na sua mente. Primeira porta de entrada, os teus olhos. Segunda porta de entrada, os teus ouvidos. Duas portas de entrada, que vão para a mente, que desce para o coração, e aí você vai ter a ação. Que nós vamos falar durante todo esse mês aqui, como viver uma metanoia também nas ações e em outras coisas mais. Mas o que abastece a sua mente? É tudo que você vê e tudo que você ouve. Eu disse pela manhã, brincando, às vezes a pessoa está aqui no templo, ouvindo uma mensagem dessa e está assim, ó, Jesus, a mente dele, hein? Jesus, será que ele vai demorar? Outros assim, meu Deus, será que a pizza vai ser cara hoje? Tem alguns já marcando reunião pelo WhatsApp, lá no culto, olhando para mim. Tem alguns comendo bolacha. Passa bolacha para um, passa bolacha para o outro. Fala, Jesus. A sua mente pode estar pensando assim, meu Deus, amanhã é segunda, Jesus. Eu tenho que pagar uma conta que eu não tenho dinheiro. Santo de Israel, Deus, eu preciso de um milagre. Quando é que vai ter oração nesse culto? Esse pastor não para de falar, Jesus. Você vê que a nossa mente é um campo de batalha, de informações às milhares. E que pode roubar a sua capacidade de ser abençoado quando você desfoca. Então, quando a sua mente ela perde a capacidade de discernir, guarda isso. Quando você perde o discernimento de espíritos, você vai perder a capacidade de saber aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Aí a tua mente vai virar uma confusão tremenda. Por isso que tem um monte de gente cristã fazendo um monte de coisa errada, porque acha que isso é normal. Porque misturou tudo, perdeu o discernimento, não tem ensino sério, não tem ensino forte, não tem ensino direto que fala sobre isso, o que é de Deus, o que é do diabo. Então é todo mundo em cima do muro. Eu não sou nem crente e nem sou desviado, eu estou em cima do muro. Diga assim, eu preciso ter uma fé firmada na palavra. Isso é muito sério. Nós queremos ser uma igreja relevante. Preste atenção, lá na Bahia, a nossa igreja lá completou 1 ano agora. 1 ano da igreja na Bahia, aonde os bairros, lá em, Nazaré das Farinhas, onde tivemos os 12 missionários indo agora da nossa sede lá, fazer evangelismo, a nossa igreja está bombando lá, está crescendo que você não tem ideia. Eu acompanho, estão lá agora os pastores Eduardo e Amanda, estão lá fazendo a celebração do 1º ano, lá do Paraná. Ah, meu irmão, a igreja está lotada desde sexta-feira passada, lotada de gente, mas você sabe o preço que se paga lá? Porque lá os bairros são chamados bairro do Exu.
o bairro da Caveira. É normal. Aí eu vou lá no bairro da Caveira, o bairro da Macumba. É o normal, porque lá prevalece o quê? O espiritismo, a macumbaria. Então, para uma pessoa entregar a vida para Jesus, é uma luta. Para ele sair daquele sistema espiritual, cativante, demoníaco, é uma luta. Mas graças a Deus, os nossos pastores lá, Reinan e Ana Leia, são de Deus, tem uma palavra direta, positiva, uma palavra reta, ou é de Jesus, ou é do candomblé, ou é de Jesus, ou é da macumba, meu irmão, e as pessoas estão largando e vindo e dizendo, eu sou de Jesus. É esse evangelho que estão pregando lá. Na Itália, a mesma coisa. Você pega o Daniel, os missionários vão para a Itália e fica lá tudo assim, olha, não, os italianos são tudo tradicionais, então tem que ser tudo músicas tradicionais, tem que ser tudo culto bem silencioso, porque não pode mexer com a cultura do italiano. Meu irmão, é isso que estão lá missionários há 300 anos fazendo isso, se aculturando a cultura da Itália. O Daniel chegou lá, e levou a cultura da música, da pregação. Assista de manhã, cedinho, todos os domingos, antes do nosso culto, que lá são 4 horas de diferença horária. Então assista o culto lá para você ver. É o mesmo louvor do Brasil, tudo cantado em italiano. Ele já prega italiano, ele estudou 2 anos italiano, para que o italiano tivesse respeito com ele, com a esposa dele, a Paula. Eles pregam lá como se estivesse no Brasil, eles cantam como se estivesse aqui no altar da Renovada. Sabe por quê? Porque é a cultura do céu, não é a cultura da terra. Amém? Por isso, eu quero falar com você hoje especificamente sobre as 2 portas de entrada para a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Você sabia que os nossos olhos, os seus olhos podem te trair? Eles nos traem constantemente, porque os nossos olhos, eles enxergam as possibilidades. Quando a nossa fé nos capacita a enxergar as impossibilidades. Por que é que há muito abatimento? Por que é que existe muita gente que desviou, se afastou do Evangelho? Porque começou a olhar as coisas com os olhos humanos. Viu a dificuldade, viu Golias, viu a pedra, viu a montanha, viu o natural, quando nós somos levados a enxergar o sobrenatural. Ah, meu irmão, isso muda tudo. A maneira de você olhar um problema, a maneira de você olhar uma luta, a maneira de você olhar a circunstância, muda tudo, porque você vê não com os olhos carnais, mas você vê com os olhos espirituais, e esta visão, ela vai alimentar a sua mente. Então a sua mente vai codificar o seguinte: tem realmente o problema, tem realmente o gigante, mas a minha fé me faz enxergar a vitória lá na frente. Todo mundo vai te chamar de louco, todo mundo vai te enxergar que você pirou, mas você diz: eu enxergo pela fé a minha vitória. Mas você não está vendo, o diagnóstico está assim, você não está vendo que está acontecendo isso no Brasil. Eu enxergo pela fé. Os meus olhos não são apenas físicos, mas são espirituais. E eu alimento a minha mente com a minha fé através dos meus olhos espirituais. Amém? Porque os teus olhos podem te trair. Os teus olhos podem te levar a enxergar as coisas que não dão certo, as coisas que estão ruins. É interessante porque os olhos falam de sensibilidade, é um dos órgãos sensíveis, porque eles codificam a mente. Então você está sentado aqui hoje, e se os seus olhos não forem bons, sabe o que vai acontecer? Você fala assim, os seus olhos ficam mandando mensagem para a mente: o ventilador está desligado. O tênis do pastor Joel não é Nike. Você está alimentando a mente. Pastor Joel não veio hoje de blazer. Você vê como que é interessante?
Começa a alimentar com coisas ruins. Fala assim, hoje as cadeiras não estavam tão alinhadas como estava a semana passada, esse Hélio, hein? Agora que ficou cameraman, largou tudo para trás. Você vê que os teus olhos podem te trair, porque você alimenta a sua mente, que alimenta a sua boca. E alimenta o seu comportamento, que nós vamos aprender durante esse mês. Mas diga assim, mas os meus olhos, eles são olhos espirituais. Eles vão ser treinados para enxergar o sobrenatural. Olha o que Jesus disse em Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Se um de teus olhos te faz tropeçar, um só, arranca-o e lança-o para fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos olhos, do que seres lançado no inferno de fogo. É forte essa palavra, não é? Você percebe que os nossos olhos podem nos levar ao nível mais elevado, iluminado, como diz a palavra, ou nos levar ao lago de fogo? Você percebe que os nossos olhos têm que ser olhos bons. Sempre que você puder, faça um comentário bom. Você olha e vê o irmão parando na igreja com uma BMW de 400 mil reais. Os teus olhos mandam uma informação para o seu cérebro. Miserável. Você não falou nada, mas você mandou uma mensagem. Miserável. Os teus olhos podem condenar. Deve estar roubando. Não é possível. Eu dou um duro lascado e estou com meu Fiat Uno. Não é possível. Não consigo sair do palio, Jesus. Está roubando. Aí você vê na rede social. E você vê lá uma família linda, abraçada, sorrindo, e fala assim, ó, tudo mentira. Ou então está com uma foto lá em Maceió, nas praias maravilhosas lá. Aí, olha aí, ó, tá vendo? Os olhos são bons, tá vendo? Aí, ao invés de você dar um glória com o irmão que está lá em Maceió, você fala, miserável. Eu não, podia ser eu. Eu estou aqui, não tenho folga, não tenho mais nada, Jesus Cristo, não tem nem dinheiro para pegar um avião. Esse cara está lá tomando água de coco, olha só, não posso tomar foto atrás da outra, eu vou desligar isso aqui, eu vou bloquear, não é possível. Você percebe que os nossos olhos podem mandar uma informação boa ou ruim? Procura sempre manter os teus olhos espirituais abertos. Enxergue coisas boas no irmão, na irmã, na célula. Seja você alguém inconformado. Nós estamos com essa escola aqui porque é inconformação nossa. Vamos mudar a história das crianças. Estamos fazendo dia 17 agora de agosto, encontro com Deus na minha casa, porque nós estamos inconformados com parentes, amigos e vizinhos que ainda não entregaram a vida para Jesus, e vamos ter um impacto num dia só para salvar dezenas e dezenas de pessoas. É resultado da inconformação. Não, deixa perdido, foi a escolha dele. Não, nós precisamos ajudar essas pessoas. Então diga assim, os meus olhos têm que ser espirituais. A Bíblia fala também do ouvir. E ouvir, ele fala de muitas coisas interessantes, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você escutar, sabia? Porque ouvir é um fenômeno natural. É natural você ouvir.
Agora, escutar é espiritual. Você às vezes dá um conselho para uma pessoa, como eu e muitos pastores, nós damos conselho para muitas pessoas. Aí a pessoa ouve, ela vai falar, obrigado, você ora por ela, vai embora e faz tudo errado. Tudo que você falou para não fazer, fez. Aí depois de um ano vem falar, meu pai, me atende. Aí você atende a pessoa. O que houve? Então lembra que eu vim, o senhor falou para fazer para a direita, eu fiz para a esquerda, achei que fosse estar certo, então. Mas você não me ouviu? Eu ouvi. Mas aí eu falo para a pessoa, só que você não escutou. Porque a gente só escuta aquilo que a gente quer. Às vezes uma mensagem toda dessa aqui, você vai filtrar, seus ouvidos vão ser um filtro para mandar a mensagem para o seu cérebro, para a sua mente, vão ser um filtro para selecionar algumas coisas, as outras ele vai deletar, porque os seus ouvidos vão escutar aquilo que você quer, porque é um condicionamento humano. Por isso que Jesus, nós cantamos aqui com o pastor Davi Maia, cantamos aqui aquela canção, eu vi os anjos, serafins, eu ouvi a voz do céu, o chamado de Neemias, aliás, o chamado de Isaías, capítulo 6, ele fala disso, ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai ver a glória de Deus, ele vai ouvir o bater das asas dos anjos, e ele vai descrever a visão, baseado nos olhos e nos ouvidos. Amém? Então diga assim, os meus olhos têm que ser bons, os meus ouvidos têm que ser o filtro daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Deixa eu te falar algo muito sério, não permita que os teus ouvidos sejam um pinico da boca de outros. Porque tem gente que só quer jogar lixo dentro do seu ouvido, não fala nada de bom, não traz nada do que é positivo, nada do que é construtivo, e você fica ali ouvindo, sabe o que acontece? Você vai filtrar, mas vai chegar uma hora que você vai acabar escutando e vai mandar para o seu cérebro, vai te condicionar. Uma pessoa que vem e fala mal de outro, por exemplo, graças a Deus isso não acontece aqui, amém? Opa, só 3 améns? Aqui ninguém fala mal de ninguém, amém, gente? Santo de Israel, misericórdia, Jesus. Aí vem alguém, um infeliz, e começa a falar mal do outro. Fala, parou. Eu não vou ser, meu ouvido vai ser depositário de lixo. Você quer falar mal de essa pessoa? Ou vai para ela lá e fala a verdade para ela, ou vai falar para outro, que o meu ouvido é um ouvido espiritual. Amém? Muita gente perdeu, enfrentou derrotas porque se permitiu ouvir inverdades e acreditou, porque foi para a mente. Então, o ouvido, ele tem que ter um filtro, esse filtro quem dá é o Espírito Santo, é uma prática que eu tenho no meu gabinete, aprendi ao longo de anos. Chega às vezes um irmão, uma irmã no gabinete e fala assim, olha, eu vim aqui para falar da Joaninha. Só que é o seguinte, pode falar porque depois eu vou chamar a Joaninha para confrontar com você. A pessoa, não, apóstolo, não está entendendo, eu quero falar com ela não pode nem saber que eu vim aqui. Minha irmã, se ela não pode saber que você veio aqui, não me conta, porque eu vou chamar aqui nessa sala e você vai ter que falar na frente dela. Não é verdade? Eu vou ficar ouvindo lá que fala, eu estou só ouvindo um lado, eu não sou juiz, eu sou pastor, e o pastor tem que ouvir, e se eu ouço alguém de alguma coisa, do irmão da igreja, eu tenho que chamar para acertar, fala aí, errou, vai pedir perdão, se arrependa, e vamos embora. Agora, se a pessoa não pode saber, é porque não é de todo verdade. E eu já fiz alguns confrontos naquela sala, gente que voou até pena. Voou até pena. Uma vez eu desci, que era uma segunda-feira, tinha uma reunião feia lá, que era um confronto, que uma pessoa permitiu, eu quero, então tá bom.
Quem são? Fiz uma lista de 10, chamei os 10. Ninguém sabia porque estava lá na reunião. Não sei porque o senhor me chamou. Ah, não sabe? Vai saber já, fica tranquilo. Aí numa segunda-feira, eu cruzei com o Géser aqui embaixo, apóstolo Géser aqui embaixo no elevador. Eu falei, ô tio, você ora por mim, porque negócio ali, se você vê eu voando da janela, lá sou eu. Porque o negócio lá, se eu cair aqui embaixo, é porque sou eu, viu? Você depois ora por mim. Eu falei, rapaz, o que você vai fazer? Vou fazer um confronto assim, assado. Sangue de Jesus, vai, vou. Gente, mas foi um dos confrontos mais lindos que eu já fiz na minha vida. Porque o pau comeu naquela sala. Eu só perguntei para a irmãzinha que trouxe, conta para eles o que aconteceu. E eles, ninguém sabia o que era. Pois ela contou. Aí ninguém foi. Aí foi um tal de levantar, de poder na cara, e pai, e gritar. E eu deixei, eu fui afastando com a cadeira, eu falei, vai sobrar para mim. Eu afastei com a minha cadeira e deixei o negócio pegar fogo na roda lá. Mas depois que pegou fogo, quase havia de fato de tapa e chamar a polícia. Aí eu falei, para, todo mundo, senta, todo mundo, acalma os ânimos, vamos enxergar aqui pela fé. Vamos enxergar pela fé, o que o diabo está fazendo aqui? E aí eu trouxe a luz, que eu conhecia todos eles profundamente. E tinha até um lá, que era um líder, que falou assim, olha, quer dizer que eu estou fazendo papel de palhaço aqui? Aí que pegou mais fogo, falei, meu Deus, cara, para ajudar a acalmar, ele pôs fogo. Aí, olha só, comecei a mostrar espiritualmente que o diabo estava se andando, de uma palavra que uma pessoa ouviu, de uma fala, causou destruição de pelo menos 8 famílias, aqui dessa igreja. Depois do confronto, depois que eu acalmei, eu falei assim, agora você vai ficar de pé, você que trouxe a informação, vai ficar de pé, vai falar para aquela irmã lá, que foi a chave que esparramou para todo mundo, conta para ela ali, fala para ela o quanto você a ama. Aí, mas fica de pé, porque até então está todo mundo... Aí eu pus até uma proteção para mim ali, sabe, uma blindagem. Aí eu falei, conta, fala para ela aí. Aí ela ficou de pé e contou. Eu quero dizer que desde pequeno eu te amo. E começou a falar. Aí o Espírito Santo tomou conta da reunião. Aquele clima de raiva, de ira, de ódio, de discussão, acalmou, caiu por terra. Aí eu senti o clima, assim, ó, o diabo pegou ele, o rabo dele, foi tudo embora. Gente, a sala ficou leve. Aí, agora você fica de pé e fala o quanto você a ama. Aí começou a falar. Agora você. Gente, foi uma reunião longa. Aí depois de tudo, eu falei, agora só se abraçar e pedir perdão. Houve um mal entendido aqui, alguém ouviu errado, falou errado, vamos perdoar. Aí houve perdão. Gente, eu abracei eles, naquela época tinha carpete na minha sala, eu abracei aquela turma toda ali, eles se abraçaram, eles choravam tanto de arrependimento, que o carpete ficou molhado, deu até prejuízo, ficou molhado, eu abracei, orei, e vamos embora, coisa nenhuma, senta todo mundo, agora eu vou falar com o pastor. Nós vamos ter que aprender algumas lições aqui. Porque tudo que vocês viveram, porque falta princípio. Então vamos lá, senta todo mundo. Aí sentou. Então vamos lá, o que vocês viram, o que vocês ouviram? Nós temos que aprender a ter discernimento. Porque foi isso que quase causou uma destruição de 8 famílias. Amém? Vamos ficar de pé? Santo de Israel! Lucas 6, 45, eu termino com essa palavra. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E o seu coração só está cheio daquilo que você vê e daquilo que você ouve. Agora, sabe a coisa mais linda que existe? É que nós temos um Deus que ele se apresenta como uma figura humana. É lindo isso. Ele tem olhos, ele tem ouvidos, ele tem mãos,
O nosso Deus, ele tem nariz, porque o aroma suave sobe até ele, até a narina de Deus. É interessante porque uma época lá atrás, quando a nação de Israel estava cativa há mais de 300 anos no Egito, a nação caiu no chão, e começou a expor a aflição que eles estavam vivendo. E diante da aflição eles correram para Deus, pediram misericórdia e perdão. E a Bíblia fala que Deus fez 3 coisas. Deus ouviu o clamor. Olha Deus ouvindo. Deus não é surdo, Ele ouve o seu clamor. Por isso que os seus ouvidos têm que ser sensíveis para ouvir aquilo que é de Deus e não aquilo que é do mundo. Cuidado com aquilo que você ouve. O pastor Davi Maia está lançando esse livro aqui que fala sobre isso. As músicas e canções que você ouve, as contaminações que existem nas músicas e nas letras. Contaminações. A Bíblia fala que Deus, ele ouviu, mas Deus, ele viu, ele constatou, e diante do ouvir, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, ele vem e desce. Eu vou resolver o problema desse povo, porque eu ouvi e eu vi. Amém? Amém? Feche seus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda a viver uma fé de uma mudança radical, uma metanoia, uma conversão genuína. Eu quero ser um crente de verdade. Eu não quero modismo na minha vida. Eu quero viver o teu evangelho. Por isso, em nome de Jesus, me ajuda na batalha da minha mente a vencer, porque eu quero te obedecer. Me ajuda, Senhor, a ouvir e ter discernimento de ouvir somente o que é do Senhor, e aquilo que não é do Senhor, que seja repreendido. Me ajuda, Senhor, a ter olhos bons, para enxergar pela fé todas as situações. Eu, a partir de hoje, vou me movimentar, eu vou agir de uma maneira diferente. As minhas atitudes, os meus comportamentos serão dignos da cruz do Calvário. Por isso, em nome de Jesus, abre a minha mente, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, para viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Deixa eu perguntar aqui, não conheço todos que estão aqui. A primeira mudança é essa canção que o pastor Davi Maia está cantando aqui. Dá-me o teu coração. Tudo começa quando você abre seu coração e entrega ele a Jesus Cristo. Aí começa o processo de crescimento, santidade. Se você está aqui hoje no meio dessa